Como deixar Deus te salvar dos pensamentos de tristeza que estão te dominando? Quando a mente se torna um campo de batalha e Deus se torna o único caminho de resgate. Há momentos em que a tristeza não chega como uma emoção passageira, mas como uma presença constante, um peso que se instala no pensamento e que insiste em te convencer de que você não vai conseguir seguir em frente. A mente começa a construir cenários que te esgotam, imagens que te ferem, vozes internas que repetem fraquezas que você nunca desejou acreditar. E, enquanto essas ideias se multiplicam, você se pergunta por que Deus parece tão distante, tão silencioso, tão devagar em responder. Mas a verdade é outra. A tristeza não é sinal de que Deus se afastou. É sinal de que a guerra se intensificou. Quando pensamentos de desânimo começam a dominar sua mente, não é porque você perdeu a fé, mas porque o inimigo sabe que se conseguir te atingir por dentro, ele te paralisa por fora. Por isso, a batalha não começou na sua vida, começou na sua mente. E é justamente nesse lugar que Deus escolhe te salvar. A tristeza tenta te convencer de que você está sozinho, mas você não está. Porque Deus não te observa à distância enquanto você luta contra pensamentos que te machucam. Ele entra na sua mente. Ele fala com você no exato lugar onde a dor se formou. Ele não te pede para ser forte. Ele te pede para deixar que Ele seja a sua força. Ele não te exige clareza. Ele te convida para o descanso que só o Espírito Santo pode produzir quando a alma está cansada demais para se levantar. A maior mentira do inimigo é fazer você acreditar que seus pensamentos são definitivos. A maior verdade de Deus é te mostrar que Ele pode transformar o que te atormenta em território de cura. Mas para isso, você precisa permitir que Ele conduza o processo. Tristeza não se vence com esforço emocional, se vence com rendição espiritual. É quando você para de lutar sozinho que Deus começa a restaurar de dentro para fora. Hoje, você vai entender algo profundo. Deus não quer apenas tirar a tristeza de você. Ele quer tirar você da tristeza. Ele quer te mostrar como silenciar pensamentos que te drenam. Quer te ensinar a reconhecer o resgate que já começou. Quer te conduzir a uma vida onde a mente deixa de ser inimiga e se torna lugar de paz novamente. E é aqui que iniciamos essa jornada. Uma jornada que vai te mostrar por que sua mente ficou tão pesada, como Deus já está entrando nela e como você pode permitir que Ele salve cada pensamento que tenta te destruir. Agora, avançamos para o primeiro tópico, onde revelaremos a raiz dessa batalha mental e o porquê de a tristeza atacar justamente onde você pensa, não onde você sente. A raiz invisível da tristeza, porque a batalha começa na mente. A tristeza não surge do nada. Ela não entra na vida como um visitante inesperado. Ela começa como um pensamento, depois se torna um padrão e, por fim, tenta se transformar em identidade. O inimigo nunca inicia a guerra atacando suas emoções. Ele ataca seus pensamentos, porque sabe que, quando a mente é enfraquecida, todo o resto se desorganiza. Ele não precisa destruir sua fé. Ele precisa apenas convencer você de que a tristeza que te domina é mais verdadeira do que as promessas de Deus sobre você. A mente é o primeiro território que o inimigo tenta ocupar, porque é o lugar onde tudo ganha significado. Se ele consegue alterar a forma como você interpreta a dor, ele altera a forma como você vive. Se consegue fazer você acreditar que não tem saída, ele paralisa seus passos. Se convence você de que Deus está distante, ele te faz desistir antes mesmo de orar. A tristeza, então, deixa de ser um sentimento e passa a ser um filtro. Você não vê o mundo triste, você vê tudo através da tristeza. Mas por que essa batalha ocorre justamente na mente? Porque a mente é o lugar onde Deus fala,
não por meio de visões espetaculares ou manifestações dramáticas, mas por meio de consciência, clareza, discernimento e paz. É na mente que Deus te alerta, te corrige, te consola e te redireciona. Por isso, o inimigo cria ruído, caos e pensamentos insistentes. Ele tenta ocupar o espaço da voz divina, com narrativas que te enfraquecem. A tristeza começa quando você perde o senso de equilíbrio interno. E isso não acontece porque você é fraco, mas porque você está cansado. A mente cansada perde resistência. Você já notou que pensamentos tristes são mais intensos quando você está exausto? Não é coincidência. O cansaço não cria tristeza, mas retira suas defesas contra ela. E é nesse momento que o inimigo encontra a oportunidade para sugerir ideias que não têm raiz na verdade, mas se apresentam como realidade. A raiz espiritual da tristeza está na tentativa do inimigo de separar você da percepção do cuidado de Deus. Ele não pode remover Deus da sua vida, mas tenta remover Deus da sua consciência. Ele tenta abafar a convicção de que você é amado, guardado e sustentado. Quando a mente perde a clareza da presença de Deus, ela se torna campo aberto para confusão e desânimo. É por isso que você precisa entender: a tristeza que você sente não é apenas emocional. Ela tem peso espiritual. Não porque você está oprimido, mas porque está sendo alvo de um ataque que começou justamente no ponto em que você mais precisava de paz. E quanto mais a tristeza tenta te dominar, mais Deus tenta te lembrar que Ele não perdeu o controle da sua mente. Ele está entrando exatamente na área onde você mais sofre. A raiz da tristeza é espiritual, mas a cura também é. E a primeira cura que Deus realiza não é no teu coração, é no teu pensamento. Ele não te liberta, começando pelo sentimento, mas pela consciência. Ele devolve percepção antes de devolver força. Ele organiza sua visão interna antes de acalmar seu mundo externo. Agora que você entende por que a batalha começa na mente, avançamos para a próxima etapa, quando a mente se torna tão barulhenta que parece impossível ouvir Deus. É nesse ponto que muitos desistem, mas é justamente aí que Deus começa o resgate. Quando a mente fica barulhenta demais para ouvir Deus. Há momentos em que a mente produz tanto ruído interno que nenhuma promessa parece suficiente para acalmar o coração. É como se pensamentos tristes se multiplicassem sem controle, criando cenários que não existem, antecipando perdas que não aconteceram, revivendo dores que você já tentou esquecer. Esse ruído mental não é apenas psicológico, ele é espiritual. O inimigo sabe que, se ocupar sua mente com distração, medo e tristeza, ele impede você de perceber o cuidado de Deus. O barulho interno começa devagar. Primeiro é uma preocupação comum. Depois, uma lembrança dolorosa. Em seguida, uma sensação de incapacidade. E quando você menos percebe, esses pensamentos se unem e formam um coro que te sufoca por dentro. Você tenta orar, mas a mente não deixa. Tenta se concentrar, mas as ideias se atropelam. Tenta descansar, mas a cabeça continua funcionando como se estivesse tentando resolver problemas que nem existem. Nesse estado, muitos acreditam que Deus se calou. Mas o silêncio que você sente não é ausência divina, é excesso de ruído humano. O inimigo cria barulho na mente porque sabe que Deus fala com suavidade. A voz do Espírito Santo não compete com o caos. Ela não grita, não pressiona, não se impõe. A voz de Deus é firme, mas não é agressiva. É clara, mas não é ruidosa. É profunda, mas não é invasiva. Para ouvi-la, você precisa de quietude interna. É por isso que, quando o barulho mental se intensifica, você não perde Deus. Perde o foco. Deus continua falando, mas a mente está ocupada demais com pensamentos que nunca tiveram autorização para entrar. Esse barulho mental rouba sua paz porque toma o lugar da direção divina.
Você começa a tomar decisões não baseadas na fé, mas na ansiedade. Interpreta situações não pelo que Deus está fazendo, mas pelo que o medo está sugerindo. A alma perde a referência do cuidado. A mente perde a capacidade de discernir. E é nesse ponto que muitas pessoas acreditam que Deus está distante, quando, na verdade, Ele está prestes a agir. O barulho não é um sinal de abandono. É um sinal de que sua alma precisa ser reorganizada. Deus não permite que o ruído dure para sempre. Ele o usa para revelar o quanto seus pensamentos estavam carregando mais peso do que deveriam. O barulho te mostra que você não precisa de mais controle, mas de mais entrega. Não precisa de mais respostas, mas de mais descanso. O ruído interno te expõe à verdade. Você não está conseguindo lidar sozinho, e é exatamente nessa vulnerabilidade que Deus inicia o processo de restauração. A solução para o barulho não é pensar menos, é permitir que Deus pense por você. Quando a mente está cansada, Deus não te pede raciocínio, Ele te pede rendição. Ele não te força ao silêncio, Ele te conduz ao descanso. A paz não entra quando os problemas desaparecem. A paz entra quando Deus ocupa o lugar que a ansiedade tomou. Agora que você entende por que o barulho mental impede a percepção da voz divina, avançaremos para um ponto ainda mais profundo. Como a tristeza tenta transformar esse barulho em identidade, fazendo você acreditar que esse estado emocional é quem você é, e não o que você está enfrentando. Quando a tristeza tenta se tornar sua identidade. A tristeza começa como um pensamento, mas quando não é tratada, tenta se transformar em identidade. Ela sussurra que você não está apenas triste, mas que você é triste. Ela te convence de que não está apenas vivendo um momento difícil, mas que você é o momento difícil. É assim que o inimigo trabalha. Ele transforma sensações temporárias em declarações permanentes. Ele pega a dor do dia e tenta fazê-la parecer a verdade da vida inteira. Quando a tristeza tenta se tornar identidade, você começa a se enxergar pelo que sente, não pelo que é. Em vez de ver a bênção de Deus sobre sua história, você vê apenas o peso que carrega. Em vez de lembrar das vezes em que Deus te sustentou, você lembra das vezes em que pensou que não conseguiria. A tristeza empurra você para um lugar onde sua percepção se estreita e você deixa de reconhecer quem Deus diz que você é. Você passa a acreditar mais no que a dor fala do que no que a palavra afirma. Essa mudança sutil acontece aos poucos. Você não percebe o exato instante em que começou a se definir pelo que te machuca, mas de repente, tudo o que você faz, pensa ou decide parece filtrado pela tristeza. A mente se repete: eu não consigo, eu não sou suficiente, eu não vou melhorar, nada muda para mim. Não são frases soltas, são tentativas espirituais de reformular sua identidade através da dor. A tristeza que tenta se tornar identidade não é apenas emocional, é estratégica. O inimigo sabe que, se você aceitar essa nova visão de si mesmo, você deixará de buscar a Deus como Pai e passará a buscá-lo como último socorro. Ele sabe que, se conseguir redefinir seu valor, conseguirá também enfraquecer sua fé. Quando a tristeza domina a identidade, você deixa de se ver como filho e começa a se ver como falha. E ninguém que se vê como falha acredita que merece ser resgatado. Mas Deus nunca permitirá que a tristeza defina quem você é. Ele permite o processo para fortalecer sua consciência, não para deformar sua essência. Deus não te criou para carregar tristeza como identidade. Ele te criou para ter identidade mesmo em tempos de tristeza. É por isso que, mesmo quando você pensa que está afundando, há dentro de você algo que resiste, algo que não desiste, algo que tenta respirar esperança. Isso não é força humana, é Deus preservando quem você é.
A verdadeira identidade não está no que você sente, está no que Deus declarou. E Deus nunca te chamou pelo nome da sua dor. Ele te chamou pelo nome da promessa. Ele não te definiu pela fraqueza, mas pelo propósito. Ele não te explicou a tristeza, mas te garantiu presença. Quando Ele te vê, Ele não vê alguém quebrado. Ele vê alguém sendo moldado. Ele não vê desespero, Ele vê processo. A tristeza pode tentar te deformar, mas ela nunca poderá te definir. Porque a identidade de quem pertence a Deus não é baseada em circunstâncias, mas em aliança. E quando Deus estabelece uma aliança, nenhuma dor pode anulá-la. Agora que você entendeu como a tristeza tenta formar uma identidade falsa dentro de você, avançaremos para o ponto mais delicado desta jornada. O momento em que você percebe que, por mais que tente, não consegue sair sozinho desse estado emocional. E é exatamente nesse instante que Deus começa o resgate mais profundo. O momento em que você percebe que não consegue mais sair sozinho. Existe um ponto na batalha emocional e espiritual em que você finalmente admite aquilo que tentou negar por muito tempo. Você não consegue mais se levantar sozinho. Não é falta de fé, não é fraqueza espiritual. É exaustão acumulada. É a mente dizendo que não consegue manter o ritmo das cobranças internas. É o coração pedindo socorro antes de desabar. Esse é o momento em que muitos acreditam que chegaram ao limite. Mas, na verdade, é o momento em que Deus começa a operar de forma mais profunda. Você tenta lutar contra a tristeza usando lógica, força de vontade, frases positivas ou conselhos bem-intencionados. Mas nada parece resolver. Quanto mais você luta, mais cansado fica. Quanto mais tenta controlar os pensamentos, mais eles escapam. Quanto mais tenta recuperar o ânimo, mais distante ele parece. Então surge a pergunta silenciosa, que corta por dentro. O que está acontecendo comigo? A resposta é simples e libertadora. Você chegou ao ponto exato onde Deus queria te encontrar sem defesas. Deus não espera você se esgotar para te punir. Ele espera você se esgotar para te salvar, porque enquanto você acredita que consegue vencer tudo sozinho, você continua carregando fardos que não pertencem a você. Mas quando você admite que não consegue, você finalmente abre espaço para que Deus faça o que você nunca conseguiria fazer por conta própria. A rendição não é derrota, é porta aberta para a intervenção divina. Esse momento de reconhecimento é doloroso. Ele desmonta orgulho, quebra a autoproteção e expõe fragilidades que você tentou esconder até de si mesmo. Mas ele também traz um alívio silencioso, porque pela primeira vez você percebe que não precisa mais sustentar sua própria mente. Você percebe que há um Deus que está pronto para assumir o controle, não como juiz, mas como pai. Ele não entra para te cobrar, ele entra para te carregar. É nesse momento que o Espírito Santo começa a operar. Ele não começa organizando o caos externo, ele começa organizando o caos interno. Ele te dá paz antes de dar respostas. Ele te devolve fôlego antes de devolver direção. Ele te dá alívio antes de te dar entendimento. Deus primeiro te resgata, depois te restaura. Ele não espera você entender tudo para agir. Ele age para que você volte a entender. O inimigo tenta te convencer de que admitir que você não consegue é sinal de fraqueza espiritual, mas para Deus é sinal de maturidade. Só quem entende seus limites consegue experimentar o ilimitado de Deus. Só quem desiste de lutar sozinho consegue experimentar o descanso do Espírito. Só quem reconhece sua incapacidade emocional consegue experimentar o milagre da cura interior. E aqui está a chave. O resgate de Deus começa exatamente onde termina sua força. Ele não quer te ensinar a ser mais forte, ele quer te ensinar a ser mais dependente, porque a dependência é o ambiente onde o sobrenatural se manifesta. A tristeza tenta te quebrar,
Deus aproveita o momento para te reconstruir. E Ele começa fazendo algo que quase ninguém percebe: entrar na sua mente e reorganizar aquilo que estava te afogando por dentro. Agora que você compreendeu que não conseguir enfrentar a tristeza sozinho não é sinal de fraqueza, mas sinal de que Deus está iniciando o resgate, avançaremos para a próxima etapa desta jornada. Como Deus entra nos seus pensamentos e transforma aquilo que você jamais conseguiria transformar com esforço próprio. Como Deus entra nos seus pensamentos e transforma o que você não consegue controlar. Deus não começa o resgate mudando circunstâncias externas. Ele começa mudando a estrutura interna da sua mente. Ele sabe que, se a tristeza domina a forma como você pensa, ela dominará também a forma como você vive. Por isso, quando você finalmente admite que não consegue mais lutar sozinho, Deus entra exatamente onde você mais sofre, nos pensamentos que te drenam, te paralisam e insistem em repetir mentiras como se fossem verdades. A ação de Deus na mente não é ruidosa, ela é precisa. Ele não invade, ele ilumina, ele não força, ele revela. Ele começa mostrando o que é seu e o que não é. Pensamentos que você acreditava serem sua voz eram apenas ecos da tristeza. Ideias que pareciam definitivas eram apenas distorções emocionais. Conclusões que pareciam reais eram apenas interpretações cansadas. Quando Deus entra, Ele separa a luz da escuridão dentro da própria consciência. O Espírito Santo trabalha como aquele que reorganiza o que a dor desarrumou. Ele traz clareza onde havia confusão, traz calma onde havia desespero, traz verdade onde havia interpretação equivocada. Você começa a perceber que nem todo pensamento merece crédito, nem toda ideia merece atenção, nem toda sensação merece nome, porque Deus começa a desmascarar aquilo que antes se escondia atrás do cansaço da sua alma. Ele não remove pensamentos negativos com violência, ele os enfraquece pela presença. A mente que antes parecia barulhenta começa a desacelerar. A ansiedade que te pressionava começa a perder força. A tristeza que parecia absoluta começa a ser confrontada por verdades que antes você não conseguia enxergar. Deus te mostra que você não é o que pensa no pior dia, que não é o que sente na pior semana, que não é o que a tristeza tenta te convencer que você é. A transformação de Deus nos pensamentos não é apenas emocional, é espiritual. O Espírito Santo começa a substituir narrativas internas. Onde antes você dizia, eu não vou conseguir, ele te lembra, tudo posso naquele que me fortalece. Onde você dizia, ninguém se importa, ele sussurra, eu te escolhi. Onde você dizia, eu sou um peso, ele afirma, você é meu filho. Ele não apenas reorganiza ideias, ele restaura identidade. E é importante entender, Deus não apaga pensamentos tristes para que você nunca mais os tenha. Ele os desarma para que eles nunca mais tenham autoridade. O inimigo pode até tentar lançar sugestões, mas elas não encontram mais terreno fértil, porque agora há luz onde antes havia sombra. A mente que antes obedecia ao medo, agora começa a responder à fé. Não porque tudo ficou fácil, mas porque Deus ocupou o lugar que antes estava vazio. Quando Deus entra na mente, você não pensa menos, você pensa melhor. Você não sente menos, você sente com clareza. Você não perde sensibilidade, você perde apenas o peso que não precisava carregar. Ele transforma não apenas o conteúdo dos pensamentos, mas a atmosfera onde eles nascem. Agora que você entende como Deus age dentro da sua mente, vamos avançar para a etapa mais profunda. Reconhecer os sinais de que Deus já começou o resgate antes mesmo de você perceber. Porque muitas vezes Ele está salvando você enquanto você acha que está desmoronando. Como reconhecer os sinais de que Deus já começou a te resgatar?
Muitas pessoas acreditam que o resgate de Deus se manifesta apenas quando tudo muda externamente, quando a tristeza vai embora de vez, quando os pensamentos cessam, quando a força retorna. Mas a obra de Deus raramente começa por fora, ela começa por dentro, em lugares tão silenciosos que você só percebe depois. É por isso que, enquanto você pensa que está desmoronando, Deus já está iniciando o processo de restauração. O primeiro sinal de que Deus começou a te resgatar é o incômodo. A tristeza tenta te convencer de que você deve aceitar aquele estado como definitivo. Mas quando Deus começa a agir, você percebe que algo dentro de você já não concorda com o que antes parecia normal. Você já não tolera pensamentos que antes repetia sem questionar. Já não absorve palavras que antes aceitava como verdade. O Espírito Santo desperta a consciência e aquilo que te destruía começa a perder espaço. O segundo sinal é a interrupção. Você está mergulhado em pensamentos ruins e, de repente, por razões que você nem sabe explicar, surge uma lembrança, um versículo, uma vontade de orar, uma sensação de que precisa respirar. Não é coincidência, é intervenção. Deus entra nos ciclos negativos e interrompe o fluxo para impedir que sua mente se afogue em tristeza. Essas pequenas quebras são estratégicas. Ele abre frestas de luz dentro do caos. O terceiro sinal é o enfraquecimento da mentira. O pensamento triste ainda aparece, mas já não tem a mesma força. Antes, ele parecia absoluto, agora parece questionável. Antes te governava, agora te incomoda. Isso é Deus restaurando o discernimento. Ele devolve sua capacidade de avaliar aquilo que antes você aceitava sem resistência. A tristeza perde autoridade quando o discernimento retorna. O quarto sinal é o desejo de mudança. Mesmo cansado, você sente vontade de melhorar. Mesmo triste, sente vontade de buscar a Deus. Mesmo ferido, sente desejo de cura. Esse desejo não nasce da mente humana, que está cansada demais para criar motivação. Esse desejo nasce do Espírito Santo, que já está dentro de você, reorganizando o que parecia impossível de restaurar. O desejo é o primeiro passo da transformação. O quinto sinal é a sensibilidade espiritual retornando. A mesma mente que antes rejeitava a oração, agora sente necessidade dela. A mesma alma que antes não conseguia crer, agora tenta, ainda que com fraqueza. A mesma área que antes parecia adormecida começa a despertar. Deus não exige perfeição. Ele apenas reacende a chama que estava quase apagando. O sexto sinal, e talvez o mais profundo, é a paz que aparece antes da explicação. Você ainda não sabe como tudo vai se resolver, mas algo dentro de você começa a se acalmar. É leve, é sutil, mas é real. Essa paz não vem de circunstâncias favoráveis. Ela vem da presença. Ela surge mesmo quando tudo ao redor continua igual. Isso é Deus começando a substituir o peso da tristeza pela presença dele. Esses sinais são a prova de que Deus não espera o desastre para agir. Ele age para impedir que o desastre te consuma. Ele responde antes de você pedir. Ele intervém antes de você desmoronar. Ele te segura antes de você cair. Agora que você sabe identificar os sinais de que Deus já começou o resgate, avançaremos para um dos passos mais poderosos desta jornada: substituir a voz da tristeza pela voz de Deus, reconstruindo sua narrativa interna a partir da verdade, não da dor. Substituindo a voz da tristeza pela voz de Deus. Todo o processo de restauração espiritual passa por uma reconstrução de voz. A mente sempre estará ouvindo algo. Ou ela escuta a tristeza, ou escuta Deus. Não existe neutralidade. E é exatamente por isso que o inimigo tenta dominar sua narrativa interna. Ele sabe que, se a tristeza se tornar a voz mais alta dentro de você, ela moldará sua visão, suas escolhas
e sua fé. Mas quando a voz de Deus assume o lugar que lhe pertence, a tristeza perde a capacidade de governar. A voz da tristeza é repetitiva. Ela diz as mesmas frases, com as mesmas palavras, criando as mesmas sensações. Ela afirma: você não é suficiente, nada vai mudar, ninguém se importa, você é um peso, você é fraco. Ela fala com convicção, mas não fala com verdade. A tristeza constrói um roteiro interno que te faz acreditar em possibilidades que Deus nunca escreveu sobre a sua vida. A voz de Deus, ao contrário, não repete os ruídos da dor. Ela afirma identidade, ela afirma propósito, ela afirma valor. Ela não faz promessas vazias, ela chama pelo nome. Ela levanta, fortalece, confronta, cura e direciona. Enquanto a tristeza te prende, Deus te chama para fora. Enquanto a tristeza te acusa, Deus te afirma. Enquanto a tristeza te puxa para baixo, Deus te levanta. Deus não tenta te convencer com medo, Ele te atrai com verdade. A substituição de voz começa quando você começa a perceber a origem dos pensamentos. Todo pensamento tem uma fonte. Alguns vêm da dor, outros vêm da história, outros vêm da pressão, outros vêm do inimigo e outros vêm de Deus. O que determina sua saúde emocional não é o que chega à mente, mas o que você permite permanecer. Quando você começa a identificar a origem, você começa a escolher quem ouvir. A voz de Deus se torna mais clara quando você para de alimentar a voz da tristeza. Não é que Deus fale mais, é que você começa a dar menos espaço para o que não vem dele. A mente se torna campo fértil para aquilo que você rega. Quando você alimenta a tristeza com medo, preocupação e isolamento, ela cresce. Quando você alimenta a voz de Deus com oração, reflexão e rendição, ela domina. A substituição de voz não é um processo instantâneo, é uma prática espiritual diária. É escolher conscientemente rejeitar pensamentos que não refletem quem Deus diz que você é. É confrontar ideias destrutivas com verdades espirituais. Quando a tristeza diz, você falhou, Deus diz, minha graça te sustenta. Quando a tristeza diz, você está sozinho, Deus diz, eu estou contigo todos os dias. Quando a tristeza diz, nada muda, Deus diz, eis que faço novas todas as coisas. A mudança não acontece quando a tristeza desaparece, mas quando ela perde autoridade. Deus não promete que você nunca mais terá pensamentos tristes. Ele promete que esses pensamentos nunca mais terão poder para definir sua identidade. Você não está aprendendo a ignorar tristeza. Você está aprendendo a discerni-la. E quando discerne, você decide qual voz irá conduzir sua vida. Agora que você compreende a força de substituir a narrativa interna, avançaremos para um ponto crucial. Entender que você não foi chamado para resistir à tristeza usando suas próprias forças, mas para descansar enquanto Deus luta por você. Aprenda a descansar em vez de resistir. Deixe Deus lutar a batalha mental por você. A maior armadilha da tristeza é te colocar em um estado de resistência constante. Você tenta resistir aos pensamentos, resistir às emoções, resistir ao desânimo, resistir ao cansaço. Resistir se torna o único modo de existir. A mente trabalha sem pausa, o coração vive sob tensão e a alma entra em um modo de sobrevivência. Mas Deus nunca pediu que você enfrentasse essa batalha pela força. Ele não te chamou para resistir. Ele te chamou para descansar enquanto Ele luta por você. A resistência mental contínua te desgasta porque você não foi criado para ser o próprio guerreiro da mente. Você foi criado para ser guiado por Deus, sustentado por Ele, protegido por Ele. Quando você tenta resolver tudo sozinho, você não está sendo forte. Você está carregando um peso que não foi desenhado para você.
A resistência excessiva não é maturidade espiritual, é sinal de exaustão espiritual. O descanso em Deus não é passividade, é confiança, é a certeza de que Ele está lidando com o que você não consegue controlar. É reconhecer que existem pensamentos que você não vence com esforço, mas com entrega. Deus não te pede para expulsar sozinho o que te atormenta. Ele te pede para permitir que Ele seja a defesa da sua mente. Você luta, mas Ele vence. Quando você descansa, você não perde a batalha. Você muda de posição nela. Em vez de lutar tentando sobreviver, você passa a lutar sendo sustentado. Em vez de tentar controlar seus pensamentos, você permite que Deus governe sobre eles. Em vez de tentar produzir paz pela força, você recebe paz pela presença. Não é você quem vence a tristeza. É a presença de Deus dentro de você que desarma o poder dela. A resistência mental te coloca no centro da batalha. O descanso espiritual coloca Deus no centro. Quando Deus assume o centro, a mente desacelera. A ansiedade perde intensidade. O medo perde domínio. A tristeza perde urgência. O cansaço deixa de ser prisão e se torna ponto de encontro com Deus. Ele não rejeita sua fraqueza. Ele a utiliza como porta para entrar com força. É no descanso que o Espírito Santo trabalha com mais profundidade. Ele reorganiza pensamentos, reestrutura emoções, fortalece áreas quebradas e devolve sensibilidade espiritual. Quando você descansa, você para de alimentar o ciclo da tristeza e começa a respirar a presença que cura. A guerra não deixa de existir, mas ela deixa de te consumir. Descansar não é desistir, é transferir o fardo, é entregar aquilo que estava te sufocando, é dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu confio. Essa frase tem mais poder do que qualquer resistência humana. Porque Deus não se manifesta no esforço humano, mas na rendição total. Onde você desiste, Ele começa. Onde você afrouxa, Ele assume. Onde você perde força, Ele revela glória. Agora que você entendeu que não precisa resistir pela força, mas descansar pela fé, avançaremos para um dos maiores segredos espirituais, quando a paz se torna estratégia e não consequência. Uma mente que descansa em Deus aprende a ser guiada não pelo medo, mas pela paz. Quando a paz se torna sua estratégia, como Deus usa a quietude para curar seus pensamentos. A maioria das pessoas acredita que a paz é algo que chega depois que tudo se resolve, depois que a tristeza passa, depois que a mente se acalma, depois que a situação melhora. Mas no reino de Deus, a paz não é consequência. A paz é estratégia. Ela não vem no fim da batalha. Ela entra no começo para redefinir a guerra dentro de você. Porque quando Deus está curando sua mente, Ele não usa força, intensidade ou urgência. Ele usa quietude. A quietude divina não é a ausência de pensamentos, é presença de Deus. É o momento em que, mesmo cercado por problemas, você começa a sentir uma leve reorganização interna. É uma pausa que não veio de você. É um silêncio que ainda não faz sentido, mas que já produz alívio. Esse estado não é criado por esforço humano. Ele é produzido pelo Espírito Santo quando você entrega a Ele a responsabilidade de guardar sua mente. A paz como estratégia funciona porque desarma o inimigo antes que ele ataque. O diabo não sabe como agir contra um coração que repousa. Ele sabe o que fazer quando você está ansioso, porque a ansiedade acelera decisões. Ele sabe o que fazer quando você está triste, porque a tristeza enfraquece a visão. Ele sabe o que fazer quando você está mentalmente cansado, porque o cansaço distorce interpretações. Mas ele não sabe o que fazer quando você está em paz. A paz é a falha no sistema dele. Ela quebra o ciclo de ataque. Quando a paz entra antes da solução, você começa a interpretar a vida não pelo medo,
mas pela fé. O que parecia impossível se torna administrável. O que parecia gigantesco se torna pequeno. O que parecia urgente deixa de te controlar. Deus te dá paz para que você enxergue a batalha espiritualmente e não emocionalmente. Ele te estabiliza antes de te conduzir. A quietude é, na verdade, uma armadura. Ela impede que pensamentos acelerados se formem, impede que emoções se tornem desespero, impede que a mente volte a se perder no caos. Deus usa esse estado para reconstruir o que a tristeza fragmentou. Ele trabalha na profundidade da consciência, restaurando sua capacidade de discernir o que é real, o que é exagero emocional e o que é mentira espiritual. A paz também te devolve força. Não força produzida pelo corpo, mas força produzida pela presença. A paz te devolve direção. Não direção baseada em lógica, mas direção baseada na voz de Deus. A paz te devolve identidade. Não identidade baseada no que você sente, mas no que Deus declara. A paz é cura, não conforto. Ela reorganiza, não adormece. Ela fortalece, não apenas acalma. E a maior evidência dessa paz é quando você começa a perceber que pensamentos que antes te derrubavam, agora não têm mais o mesmo impacto. Eles surgem, mas não dominam. Eles aparecem, mas você não se curva. Isso não é evolução emocional, é cura espiritual. Deus está transformando sua mente de dentro para fora. Agora que você entende que a paz é a estratégia que Deus usa para curar seus pensamentos, avançaremos para uma fase ainda mais profunda. Construir uma mente que possa permanecer livre, mesmo quando a tristeza tentar retornar. Construindo uma mente que permanece livre, mesmo quando a tristeza tenta voltar. A liberdade emocional e espiritual não é apenas um momento de alívio, é uma construção. É um processo contínuo em que Deus não apenas remove a tristeza, mas fortalece a estrutura da sua mente para que você não volte a ser refém dos mesmos pensamentos que antes te dominavam. A tristeza pode tentar retornar, mas ela nunca encontrará o mesmo terreno que encontrou quando você estava fragilizado, porque Deus não te liberta apenas para te aliviar. Ele te liberta para te capacitar. A mente livre é uma mente vigilante, não vigilante por medo, mas por sabedoria. Você começa a reconhecer sinais precoces de desgaste emocional. Você identifica quando pensamentos repetitivos estão tentando ganhar espaço. Você percebe quando suas emoções começam a se intensificar além do normal. A diferença é que, agora, você não espera afundar para buscar socorro. Você age no início. Isso é maturidade espiritual. É sensibilidade restaurada. Uma mente construída por Deus não se apoia em força própria. Ela se apoia em hábitos espirituais que protegem a alma. A oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna um diálogo constante. A palavra deixa de ser remédio emergencial e se torna alimento diário. A comunhão com Deus deixa de ser um refúgio ocasional e se torna o lugar onde você vive. A liberdade se mantém porque a presença se mantém. A tristeza pode até tentar entrar novamente, mas ela não encontrará mais um ambiente desorganizado. Não encontrará mais cansaço acumulado sem proteção. Não encontrará mais pensamentos soltos sem direção. A mente livre é uma mente ocupada por Deus. Não há espaço para a escuridão, onde a luz permanece acesa. Não há espaço para acusações, onde a verdade permanece instalada. A tristeza pode bater a porta, mas não domina quem não abre mais espaço para ela. Construir uma mente livre também significa aprender a descartar pensamentos rapidamente. O que antes você analisava por horas, agora você interrompe em segundos. O que antes te prendia emocionalmente, agora você identifica como mentira. O que antes te parecia verdade absoluta, agora você discerne como ataque.
Essa capacidade não nasce do esforço, ela nasce da cura. Uma mente curada tem reflexos espirituais restaurados. Outro ponto importante é aprender a interpretar emoções com maturidade. A tristeza pode surgir, mas agora você a entende como sinal, não como sentença. Em vez de se desesperar, você ora. Em vez de se culpar, você respira. Em vez de se isolar, você busca a presença de Deus. O que antes era gatilho de queda se torna gatilho de busca espiritual. A tristeza não te afunda mais, ela te direciona para Deus. E o mais importante, uma mente livre é uma mente que entende que a presença de Deus não é um evento, é um ambiente permanente. Deus não visita para aliviar, Ele habita para sustentar. Ele não entra apenas para apagar incêndios, Ele permanece para impedir que incêndios recomeçam. A liberdade que Deus te dá não é apenas emocional, é estrutural, é profunda, é permanente. Agora que você sabe como construir uma mente que permaneça livre, caminharemos para o último capítulo do conteúdo antes do encerramento. Como viver diariamente em rendição, transformação e vigilância espiritual, para que a tristeza nunca mais volte a governar sua vida. Viver em rendição diária. O caminho para que a tristeza nunca mais governe sua vida. A verdadeira libertação não acontece quando a tristeza vai embora. Ela acontece quando ela perde o direito de voltar e governar. Isso não significa que você nunca mais sentirá tristeza. Significa que ela nunca mais terá poder de te dominar, te paralisar ou te convencer de que você é menor do que Deus diz que você é. E essa blindagem emocional e espiritual não nasce apenas de uma experiência com Deus. Ela nasce de uma vida de rendição diária. Rendição não é derrota, é governo. É reconhecer que sua mente não pertence mais ao medo, à ansiedade ou ao passado, mas ao Espírito Santo. É acordar todos os dias e lembrar: a minha mente não está sozinha. Ela tem um dono, ela tem um guia, ela tem um protetor. A tristeza governa quem vive no próprio controle. A paz governa quem vive sob direção divina. Viver em rendição diária significa não permitir que o cansaço emocional avance até virar opressão. Significa perceber quando suas forças estão diminuindo e, em vez de tentar aguentar sozinho, entregar imediatamente para Deus. A tristeza ganha força quando você tenta carregá-la. Ela perde força quando você a entrega. A rendição impede a acumulação que leva ao colapso da alma. Outro aspecto da rendição é permitir que Deus continue transformando áreas que você não percebeu que ainda estão frágeis. A cura não acontece de uma vez só. Deus vai revelando camadas, iluminando pensamentos, restaurando memórias, curando crenças distorcidas. A cada dia, Ele te mostra algo novo. A cada dia, Ele te fortalece em algo que antes te feriu. A rendição dá permissão para que essa obra continue. A tristeza nunca mais governará a vida de quem aprende a descansar antes de esgotar, a buscar antes de desmoronar, a entregar antes de ser vencido. A rendição troca o ciclo da queda pelo ciclo da cura. Ela cria uma rotina espiritual de manutenção, de vigilância, de proximidade. Deus não quer apenas te levantar, Ele quer te manter de pé. Rendição diária também significa vigiar o que alimenta sua mente. O que você consome, ouve, pensa e repete molda sua atmosfera interna. Uma mente curada não pode ser exposta continuamente a ambientes e pensamentos que reabrem feridas. Por isso, Deus te ensina a proteger sua paz como quem protege um tesouro. A mente livre precisa de limites saudáveis e escolhas conscientes. E a parte mais linda da rendição diária é que ela te torna sensível novamente. A tristeza endurece, Deus amolece. A tristeza fecha, Deus abre. A tristeza isola, Deus aproxima.
Você volta a sentir esperança com facilidade, volta a acreditar com sinceridade, volta a respirar com leveza. A tristeza não desapareceu do mundo, mas desapareceu da sua cadeira de autoridade. Agora, você não apenas sabe como deixar Deus salvar sua mente. Você sabe como impedir que ela volte a ser o campo de batalha onde você sangrava sozinho. Você não vive mais pela força, vive pela dependência, não vive mais pela pressão, vive pela presença. A rendição diária te coloca no lugar mais seguro, debaixo do cuidado constante de Deus, quando Deus não apenas te resgata, mas te reconstrói por completo. Chegamos ao ponto mais profundo desta jornada. O ponto onde a tristeza deixa de ser sua inimiga e passa a ser apenas uma lembrança distante do que um dia tentou te prender. O ponto onde você finalmente entende que Deus não entrou apenas para aliviar a dor da sua mente, mas para reconstruir sua vida inteira a partir da verdade, da paz e da presença dele. A tristeza tentou te convencer de que você estava sozinho. Mas cada parte desta caminhada revelou um fato inegociável. Deus não apenas viu seu sofrimento, ele entrou dentro dele. Não esperou você melhorar para agir. Não esperou sua mente se acalmar para falar. Ele iniciou o resgate quando você ainda estava tentando sobreviver ao peso dos seus pensamentos. Agora, olhando para trás, você percebe algo poderoso. Aquela noite em que a mente parecia insuportável, Deus já estava lá. Aquele dia em que o desespero parecia vencer, Deus já estava te segurando. Aquele momento em que você achou que não conseguiria continuar, Deus já havia começado a reconstrução. A tristeza gritou, mas a presença de Deus permaneceu. E é essa permanência que te trouxe até aqui. A cura que ele fez não foi superficial. Ele não removeu apenas o sintoma, ele tratou a raiz. Ele reorganizou seus pensamentos, devolveu sua sensibilidade espiritual, restaurou sua identidade, te ensinou a discernir, te ensinou a descansar e te ensinou a viver guiado pela paz. Ele te devolveu uma mente que não é mais vulnerável à mentira, ao medo ou ao desânimo. Ele te deu algo mais valioso do que força, estabilidade. E agora você entende que a libertação não foi um evento, foi um processo. E esse processo te tornou mais consciente, mais vigilante, mais dependente, mais sensível à voz dele. A tristeza que antes governava agora perdeu domínio. Ela pode até tentar se aproximar, mas você não é mais o mesmo. Há luz demais dentro de você. Há verdade demais dentro de você. A presença demais dentro de você para que qualquer escuridão tenha novamente o direito de governar. Deus não te salvou apenas do que você sentia. Ele te salvou do que você acreditava sobre si mesmo. Ele arrancou da sua mente aquilo que não foi ele quem plantou. Ele destruiu narrativas que não pertenciam ao propósito. Ele devolveu cor a áreas que estavam cinzas. Ele te trouxe de volta para a consciência de que você é amado, escolhido e sustentado. E agora, ao final deste conteúdo, você carrega algo que talvez não perceba de imediato: autoridade espiritual. Não porque nunca mais terá dias difíceis, mas porque agora você sabe o que fazer quando eles chegarem. A tristeza não encontrará mais alguém vulnerável. Encontrará alguém guiado, alguém rendido, alguém curado, alguém que sabe que Deus salva não apenas do perigo, mas também do pensamento que tenta te convencer de que não há saída. O Espírito Santo não te tirou do buraco para que você voltasse a viver dependendo da força humana. Ele te tirou para te ensinar a depender dele todos os dias. E essa dependência é o que garante que sua mente continuará sendo um lugar de paz. Não porque você controla tudo, mas porque você entregou tudo. Agora você tem uma nova mente, não perfeita, mas guiada, não imune à tristeza, mas protegida dela, não sem luta, mas com direção.
Deus não apenas curou seu interior, Ele te preparou para que, quando novas tempestades vierem, você não se desequilibre como antes. Agora você tem âncora, agora você tem luz, agora você tem voz, agora você tem paz. E é por isso que hoje você pode declarar com convicção: a tristeza pode até tentar voltar, mas ela nunca mais será minha dona, porque agora minha mente pertence a Deus.